E a informação que saiu agora é que o anúncio está sendo preparado. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre Mbappé, que se apresenta hoje de volta ao Flamengo e vai decidir o futuro de Lucas Paquetá. Vou falar também sobre Thiago Almada, que deve estar chegando como uma contratação surpresa. Vou falar também sobre o planejamento do Flamengo no Carioca, que após a derrota de ontem, mudou tudo no planejamento. Eu vou deixar você muito bem informado de tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Fala, galera, está bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Arthur Notícia do Flamengo. E hoje já trarei informações do nosso Mengão. Antes de começar, deixa o like, inscreve no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E compartilhe o vídeo com seu amigo rubro-negro, sua amiga rubro-negra, para ele sempre estar sabendo o que está acontecendo com o nosso Mengão. Tem vídeo todo dia. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero te falar uma coisa. Você quer me acompanhar mais das minhas informações, ou me conhecer mais sobre a minha informação, me siga no meu Instagram, eu sou Arthur Félix, tá? Meu sorte, perfil aqui no YouTube, lá no meu Instagram até faz você me identificar, lá vai se manter muito bem informado de tudo que tá acontecendo com o nosso Mengão, então me segue lá para dar aquela força, e aqui no YouTube, deixa o like, inscreve no canal e compartilhe, paixão, você criou marca de 2.000 inscritos, então é muito importante seu like e a sua inscrição, e ative o sininho sem postar um vídeo novo no YouTube e vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo já falando da situação da partida de ontem, porque, cara, ontem, após a derrota do Flamengo por 3-0 por Volta Redonda, completou-se de há 17 anos, anotei, há 17 anos o Flamengo não tomava 3-0 para os times pequenos do Rio de Janeiro. Há 17 anos o Flamengo não tomava 3-0. Há 17 anos, mano. E esse recorde foi quebrado com o Flamengo não tomar 3-0 há 17 anos por clubes pequenos. Cara, vou ser sincero pra vocês. O Flamengo, por mais que tenha perdido. Eu vi muita gente. Aquela base é horrível. É um lixo. Os garotos são todos mimados, são bem vetados. Cara, vamos lá. Eu já deixei claro aqui. Eu não vou falar mal dos garotos. Não vou falar. Por quê? Tá passando pano? Não tô passando pano. Não tô. Por quê? Eu não posso falar nada porque eu não sou mais velho que eles. Eu sou mais novo do que eles. Então, os processos de amadurecimento que eles estão passando, eu vou passar também. Então, eu não vou criticar esses garotos. Eu não vou criticar. Mas você não vai ser jogador. Eu sei. Eu não vou ser jogador. Mas, eu tô falando que o processo de amadurecer, eu vou passar por isso. É o que eles estão passando. Então, eu não vou criticar uma coisa que eu vou passar também. Então, eu não vou criticar. Pode ser que eu critique? Pode ser. Mas eu vou deixar claro que eu não vou criticar os garotos. Eu não vou criticar e pronto. Agora falando sobre o planejamento, cara, porque o Felipe Luiz estava querendo estrear com o time dia 28 de janeiro, que é a estreia do Campeonato Brasileiro. Só que o Flamengo tem mais 3 jogos pela frente. Vasco, Fluminense e Sampaio Correia. E aí, cara, e com a derrota de ontem, mudou tudo. Por quê? Vai ter uma reunião agora entre Felipe Luiz e José Boto e comissão técnica para definir se já bota o time titular, já bota a cavalaria, o time principal no jogo contra o Vasco, ou você vai pegar alguns jogadores. Que jogadores que levarem para base? Cara, pega o André, o Vitão. Na lateral que tá faltando, pega o Ayrton Lucas. No meu campo, pego o Everton Araújo, o Alan. No ataque, pego o Michael. Então, só o André, o Vitão, o Ayrton Lucas, o Everton Araújo, o Alan e o Michel. Olha isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 reforços já, pô. 6 reforços para um jogo já é muita coisa. Já vai mudar, vai dar outra cara pro time. Que pode aumentar a diferença. Por exemplo, o Palmeiras, com o jogo contra o Santos, que ganhou, o Palmeiras botou 3 jogadores titulares. Botou 3 ou foi 4. Botou o Piquerez, o Veiga, o Flaco Lopes e o Vitor Roque, se não me engano. 4 jogadores que ajudou o time a vencer. Porque a base do Palmeiras também não estava tão bem. Então o Flamengo pode seguir isso também. Botar alguns jogadores ali. 4, 5 ou 6 jogadores que não estão tendo muita oportunidade. Por exemplo, esses aí. O Vitão, o André, o Ayrton Lucas, o Everton Araújo, o Alan e o Michael. A gente não sabe se vai ter muita oportunidade. Então, seria uma boa oportunidade para eles pegarem ritmo de jogo para a temporada 2026. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, mudar de assunto aqui,
falar agora sobre a situação envolvendo, cara, o Red Bull Bragantino. Porque, cara, o Red Bull Bragantino, por mais que já tenha contratado o Allan, eles não anunciaram ainda, velho. Eles não anunciaram. A informação é que o Red Bull Bragantino está aceitando os últimos detalhes com o Flamengo para assim preparar o anúncio e ele ser anunciado, cara. E, cara, vou ser sincero pra você, o Alisson faz muita falta naquele time, cara. Eu vi outro jogo e falei, cara, que falta o Alisson faz. Porque hoje tem ninguém naquela frente do ataque, não tem ninguém, velho, um centroavante. O Alisson faz uma falta naquele time, aquele time de base do Flamengo, foi uma falta cabulosa, tá ligado? Naquele time sub-20 do Flamengo. Resta agora a gente aguardar para ver se realmente o Bragantino vai aceitar esses últimos detalhes, vai preparar o anúncio e assim anunciar o Alisson. Eu espero que no futuro ele volte pro Flamengo, né? Porque ele é flamenguista desde pequeno, que facilitou ele ter vindo pro Flamengo. O Flamengo contratou ele da Ferroviária. Na época, tava Flamengo, Bragantino e Palmeiras na briga. E aí, ele só veio pro Flamengo porque ele falou que era flamenguista, era o sonho dele jogar. Isso foi a vantagem, porque o Palmeiras estava negociando, quase contratou ele. Quase que ele foi pro Alviverde. Só graças a Deus ele veio pro Mengão. Bom, mudar de assunto aqui, falar agora sobre a situação envolvendo o Thiago Almada, que pode ser uma contratação surpresa pro Flamengo na temporada. Porque, cara, a situação é o seguinte. A janela de transferências da Europa, ela vai até, agora não sei, acho que é até final de janeiro, início de fevereiro, não sei como é que é a janela da Europa. Mas eu sei que a janela desse ano aqui no Brasil vai durar até dia 1º, dia 3 de março. A janela vai até março. E aí, cara, isso pode ser bom para o Flamengo. Por quê? Se a janela de transferências na Europa fechar, porque ela sempre fecha primeiro, se ela fechar primeiro, o Thiago Almada pode vir. Por quê? A janela de transferências vai fechar, o Almada quer permanecer na Europa, mas aí vai ficar sem opção. Se até lá não tiver definido seu futuro, a janela vai fechar e aí ele vai ficar sem opção e aí ele pode vir ele pode voltar para o Brasil. Por quê? A janela de transferências fecha, porque o jogador já deixou claro que quer permanecer na Europa. Mas se a janela fechar, ele vai ficar sem opção para ir para a Europa. E aí, o que pode facilitar ele voltar para a América do Sul. Arthur, mas ele deixou claro que ele não quer voltar. Mas, gente, vamos lá. Falei, futebol é dinâmico. A verdade de hoje é a mentira de amanhã. Pode ser que ele não queira voltar, mas pode ser que quando tudo fique sem opção, ele queira vir para o Flamengo. O Palmeiras meteu o pé. O Palmeiras meteu o pé na negociação. Porque não sabe negociar. Não sabe negociar. Então, o Thiago Almada pode estar vindo com uma contratação e uma negociação surpresa para o Flamengo na temporada de 2025. Arthur, mas entre Thiago Almada e Paquetá tem que trazer, ou tem que trazer só? Não, pode trazer os dois. É claro que entre Thiago Almada e Paquetá, eu vou de Paquetá. Pelo carinho que o Paquetá tem no Flamengo, eu prefiro o Paquetá. Mas se puder trazer os dois, melhor ainda no Flamengo. Se puder trazer os dois, imagina no meio campo, Jorginho, Pulgar, Saul, De La Cruz, Thiago Almada e Paquetá. Tu tá louco, filho. Meu campo tenebroso. Meu campo ia ficar tenebroso e cabuloso esse meu campo do Flamengo. Resta agora a gente só aguardar. Vai lembrar que o Thiago Almada, ele falou de permanecer na Europa, mas resta agora a gente aguardar o que vai acontecer nessa situação envolvendo o Thiago Almada. Bom, mudar de assunto aqui, falar agora sobre a situação envolvendo Lucas Paquetá, cara. Por quê? O BAP, ele tirou alguns dias de férias, estava lá na Europa, viajando na Europa com a família, e aí ele volta hoje para os trabalhos lá no Flamengo. E aí, cara, hoje ele vai hoje não, o Flamengo estava esperando ele voltar de férias para poder decidir o futuro do Paquetá, porque o Flamengo foi até os ingleses, só que o Flamengo não foi com a proposta na mão. O que o Flamengo fez? O Flamengo foi até os ingleses para escutar o que o West Ham queria e escutar até onde o West Ham esticaria a corda. Então o Flamengo agora já sabe o ponto fraco que vai botar a proposta no ponto fraco do West Ham e o West Ham vai ter que abaixar a corda e o Paquetá vai ter que vir. Porque eles estão assim, eles estão segurando a corda. Aí se o Flamengo pega, esse aqui é o ponto fraco,
E aí? Porque o West Ham falou pro Flamengo o ponto fraco. Então, o Flamengo já sabe o ponto fraco do West Ham na negociação e o Flamengo vai fazer uma proposta que o West Ham se sinta pressionado, porque o West Ham já está pressionado. Agora, se a proposta for boa e agradar o Paquetá, mas na diretoria pode facilitar, porque o West Ham tá assim, eu quero ir embora, pressionando assim a diretoria. Eu quero ir embora. Porque ele nem jogou a partida de ontem contra o Tottenham, inclusive o West Ham venceu. O West Ham, tá vendo? Vocês nem precisam do Paquetá, vocês ganharam a partida, tá ligado? E aí, cara, agora a gente tem que esperar, porque o BAP voltou aos trabalhos. E aí o Flamengo vai decidir junto com o BAP a proposta. E se realmente a proposta for o Flamengo for contratar ele por 35 milhões de euros, vai ser ali na base de 220 mil. Não, 220 não, 200 e poucos milhões. Essa negociação. Vai lembrar que o BAP deu 950 milhões para o Flamengo gastar em contratação. Deu 1 bi para o Flamengo gastar em contratação. O Flamengo apenas gastou 50 milhões em contratação. O Flamengo gastou apenas 50. Ou seja, você pega o Paquetá, vai estar com 50, mais 220, rapaz, vai ser cabuloso. O Flamengo cada vez mais tentando melhorar as suas contratações. Bom, galera, essas transformações do nosso Mengão. Não deixar o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês, que Jesus te ama. Falou!